Bradesco, entre nós você vem primeiro. Olá, boa noite. Boa noite. Autoridades israelenses afirmam que as tropas realizaram operações terrestres na faixa de Gaza. São as primeiras desde o início do conflito, que já matou mais de 6.400 pessoas. Em meio aos bombardeios, a ajuda humanitária voltou a entrar nesta segunda-feira na faixa de Gaza pela fronteira com o Egito. Pelo terceiro dia seguido, caminhões carregados atravessaram a fronteira até a faixa de Gaza. Segundo a ONU, apesar do avanço, o abastecimento que entra na região ainda não é suficiente. Nos hospitais faltam medicamentos e combustível. A área tem sido atacada constantemente. Na madrugada desta segunda-feira, Israel atingiu 320 alvos que faziam parte da infraestrutura do Hamas. Segundo o Ministério da Saúde local, que é controlado pelo grupo terrorista, 436 pessoas morreram nas últimas 24 horas na faixa de Gaza. Além disso, o exército de Israel realizou operações pontuais por terra no norte do território. Os ataques foram em locais onde integrantes do grupo terrorista Hamas e de outras organizações armadas estavam reunidos. Milhares de soldados israelenses estão na fronteira. Segundo o ministro da Defesa de Israel, o país prepara uma operação marítima, terrestre e aérea contra o grupo extremista Hamas. Continue se preparando para a nossa operação. Ela chegará em breve, disse Yoav Gallant para os soldados israelenses durante uma visita à base naval de Ashdod. De acordo com as forças de defesa de Israel, o Hamas fez 222 pessoas reféns desde o início do conflito. Israel se preocupa ainda com os constantes ataques. Hoje, o grupo terrorista divulgou este vídeo de drones sendo lançados contra Israel. Bombardeios também foram registrados a partir do norte da faixa de Gaza contra Sderot, no sul de Israel. Os foguetes foram interceptados pelo sistema de defesa aérea Iron Dome, ou Domo de Ferro. Mais de 200 mil israelenses estão desalojados por causa do conflito, de acordo com o governo. E mais da metade deles foi obrigada a sair de casa nas comunidades perto de Gaza e do Líbano. Muitos tiveram que se mudar para abrigos coletivos. Aqui, 30 tendas foram montadas por voluntários para atender pessoas que moram em vilarejos próximos da fronteira. Dentro de cada uma das tendas, há um quarto com cama de casal e de solteiro, o suficiente para abrigar 5 ou 6 pessoas. Cerca de 200 pessoas vão chegar aqui na quinta-feira, um número limitado, de acordo com a capacidade do abrigo antiaéreo do complexo esportivo. Essas famílias também terão as refeições e apoio psicológico. O diretor do local diz que tudo é providenciado a partir de doações de várias partes do mundo. O Hamas libertou hoje mais 2 reféns sequestradas no início do conflito. Nurit Cooper, de 79 anos, e Yocheved Lifshitz, de 85, foram entregues pelo Hamas para a Cruz Vermelha na fronteira de Rafah. As duas são israelenses e foram levadas de ambulância para um hospital, como mostram estas imagens de uma emissora estatal egípcia. Em um comunicado, o grupo terrorista disse que libertou as 2 reféns por razões humanitárias e médicas e que as autoridades do Catar e do Egito fizeram a mediação da libertação. Estamos felizes que minha avó voltou, disse o neto de Yocheved. Até agora, 4 reféns foram libertados de um total de 222 sequestrados. O presidente de Israel, Isaac Herzog, disse que soldados encontraram com um integrante do Hamas um novo manual com instruções para produzir armas químicas. O terrorista também carregava outro documento com orientações para o sequestro de reféns. O integrante do Hamas estava com manuais de guerra dentro do bolso, segundo o governo israelense. Ele foi morto por soldados do país durante os ataques no dia 7 de outubro.
O presidente de Israel, Isaac Herzog, afirmou que o pendrive encontrado com o terrorista tinha documentos com textos da Al-Qaeda que explicavam como produzir incêndios criminosos e armas químicas. How to produce chemical weapons. Um deles era um esboço para criar uma arma que dispersa cianeto, substância tóxica capaz de levar rapidamente à morte. Para este especialista, a forma como o grupo age na guerra mostra que há interesse nesse tipo de arma. Eles jogaram granadas de gás lacrimogênio para tirar as pessoas de eventuais bunkers pequenos que existiam nas estradas para fuzilar elas. Algumas pessoas morreram de inalação. Isso faz sentido, então, a gente concluir que o Hamas tinha interesse, e talvez continue tendo interesse, se ele sobreviver, de usar armas de destruição em massa contra civis israelenses. Segundo autoridades israelenses, o outro manual é usado pelo Hamas para capturar e lidar com reféns. O documento tem 8 passos. O grupo é orientado a reunir primeiro os reféns em locais diferentes e depois levá-los para 1 ou 2 pontos determinados. O manual também manda matar qualquer pessoa que possa representar ameaça, causar distração ou problemas e pede que eles criem o caos com armas de fogo, granadas de fumaça e choques elétricos. As mortes são o último recurso. Há ainda instruções sobre como separar os reféns entre mulheres e bebês e os homens. São 2 os grandes objetivos. O primeiro é você usar como moeda de troca para soltar prisioneiros que estejam em posse de Israel. O segundo objetivo é também usar como um obstáculo, né? Um escudo humano ou pelo menos um desincentivo para que as forças de Israel invadam a faixa de Gaza. Vídeos divulgados pelo Serviço de Segurança e pela Força Policial de Israel revelam como a ação do Hamas foi planejada. Durante os interrogatórios, 6 homens apontados como integrantes do grupo disseram ter recebido informações detalhadas para realizar os ataques. Uma das promessas seria o pagamento de $10 mil, cerca de R$50 mil, por refém capturado. Este homem fala que para cada pessoa levada para a faixa de Gaza, havia a expectativa de receber uma casa, além dos $10 mil. Outro suspeito interrogado diz ter recebido instruções para lidar com civis, matar homens e manter mulheres, idosos e crianças reféns. O pagamento que um grupo terrorista faz para os seus membros é dinheiro que eles vão eventualmente ou usar para si ou dar para a família. É uma compensação pela ação que eles estão fazendo. Então, com certeza, foram recompensados em dinheiro para isso. E você vai ver também. Mais um brasileiro é confirmado entre os desaparecidos desde a invasão terrorista do Hamas. Guerra no Oriente Médio gera temor de uma nova crise mundial do petróleo. Aqui no Brasil, dezenas de ônibus e carros são incendiados após a morte de um miliciano no Rio de Janeiro. Em São Paulo, aluno entra armado em escola, atira contra colegas e mata adolescente. E na série especial, histórias de mulheres que foram separadas da família durante os horrores do Holocausto. Oferecimento: Bradesco, Pix pelo WhatsApp com a Bia é fácil. Assim como o Brasil, a Argentina faz uma grande operação para resgatar cidadãos que estão nas áreas de conflito no Oriente Médio. 790 argentinos já foram repatriados. O país tem a maior comunidade judaica da América Latina. A saída de Israel foi em um avião militar. A aeronave levou os argentinos até Roma e de lá eles retornaram para casa em aviões comerciais. Os ataques do grupo terrorista Hamas em Israel pegaram de surpresa quem trabalhava na Cisjordânia, território ocupado pelos israelenses. A jornalista Melissa Trade é uma das centenas de repatriados. Ela lembra que só conseguiu sair da região de carona em um carro com diplomatas argentinos. De volta a Buenos Aires, vive um misto de alívio e angústia. Esa ya era una historia complicada de ver y por eso para mí era una historia importante de contar.
aunque sea en una entrevista corta con alguien, imaginarse a esas personas en peligro é muito forte. Assim como o Brasil, a Argentina também montou uma estratégia para tirar os cidadãos de Israel. O país tem a maior comunidade judaica da América Latina, quase o triplo da brasileira. Até agora, mais de 1.500 argentinos já pediram ajuda ao governo para voltar para casa e temem uma escalada de violência antissemita pelo mundo. Na década de 1990, 2 atentados terroristas assustaram os argentinos. Em 92, uma explosão destruiu o prédio da Embaixada de Israel em Buenos Aires. 29 mortos e 200 feridos. Indícios apontavam para o grupo terrorista Hezbollah, que atua no Líbano. 2 anos depois, outra explosão. Dessa vez, na Associação Mutual Israelita da Argentina. 85 mortos e mais de 300 feridos. Ninguém assumiu a autoria dos atentados. Depois dos ataques do grupo terrorista Hamas, no início desse mês, apoiadores fizeram uma vigília em Buenos Aires em solidariedade a Israel. Na semana passada, a embaixada israelense na cidade foi esvaziada depois de uma ameaça de bomba. A polícia também fez buscas na embaixada americana. O judeu Ariel Volman passava uma temporada de estudos com os filhos em Israel. Ele não conseguiu vaga no voo de repatriação e voltou para casa em um avião comercial, mas parte da família ficou no país. Ele teme que a violência dos terroristas ultrapasse as fronteiras. Este es un conflicto que excede el territorio de Israel porque en su carta fundacional Hamas quiere aniquilar a los judíos del mundo. Creo que ningún lugar es seguro para que vivamos tranquilos, lamentablemente. Os Estados Unidos tentam adiar a ocupação da faixa de Gaza pelas tropas de Israel. A ideia é garantir a libertação de mais reféns do Hamas e o envio de ajuda humanitária ao território. Uma nova proposta americana para o conflito deve ser apresentada na ONU nesta semana. Ao mesmo tempo em que apoiam Israel com um vasto arsenal bélico, os Estados Unidos buscam avançar nas negociações que possibilitem o resgate de reféns. Interlocutores americanos estariam aconselhando o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, a adiar ao máximo a ocupação do território. Mas um ataque pode ocorrer sem aviso prévio, à medida que tropas já estão posicionadas. 222 pessoas foram sequestradas pelo Hamas no primeiro dia dos ataques, segundo o governo de Israel. No grupo, há idosos e cerca de 30 adolescentes, mas ninguém sabe ao certo em que condições estariam sendo mantidos ou se ainda estão vivos. 10 cidadãos americanos continuam desaparecidos. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje que só se pode falar em cessar fogo em Gaza quando o grupo terrorista Hamas libertar todos os reféns. Depois de vetarem a resolução elaborada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU, os Estados Unidos vão apresentar uma versão que agora inclui o direito de defesa de Israel. O texto também afirma que o país deve respeitar direitos humanitários para que civis não se tornem vítimas do conflito. O Brasil preside o Conselho de Segurança e aguarda a avaliação dos demais países. Em Luxemburgo, o chefe da diplomacia europeia, Joseph Borrell, disse que acredita que os líderes do bloco apoiariam de forma mais rápida uma pausa humanitária no conflito. Uma pausa pode ser acordada de uma maneira mais rápida. Já a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, alertou que nenhuma ajuda será suficiente enquanto o Hamas mantiver os atos de terrorismo. Em manifestação de apoio a Israel, o presidente da França, Emmanuel Macron, deve visitar Tel Aviv amanhã. Ainda nesta edição, Itamaraty confirma que mais um brasileiro está desaparecido em Israel. Agora, o noticiário nacional. Pelo menos 35 ônibus foram queimados nas últimas horas em diferentes pontos do Rio de Janeiro. Um trem na Zona Oeste também ficou em chamas após um ataque. As ações assustaram a população que ficou no meio do caminho sem conseguir voltar para casa no final do dia. Os atos de vandalismo seriam uma retaliação à morte do sobrinho de um miliciano
que foi baleado pela Polícia Civil. Ônibus em chamas pelo caminho. E na Cesário de Mello aqui no meio do BRT, rapaziada. A cena se repetiu em diversos bairros da zona oeste do Rio de Janeiro. Os ataques começaram após a morte de Matheus da Silva Rezende, sobrinho do miliciano Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Matheus foi morto durante uma operação da Polícia Civil numa comunidade da região. O confronto foi registrado pelos moradores. Uma criança foi baleada de raspão. Ela recebeu atendimento médico e teve alta. Durante o tiroteio, alunos de uma escola sentaram no chão do corredor para se proteger. Pelo menos 200 ficaram sem aula no turno da tarde. A circulação do sistema de ônibus articulado também foi suspensa. Alguns passageiros que estavam nos coletivos desceram e seguiram a pé. O Rio Ônibus, mais uma vez, repudia com veemência o ocorrido e apela às autoridades públicas para que tomem uma providência com urgência. É preciso dar um basta nessa situação. A violência também chegou à Avenida Brasil, uma das principais vias expressas do Rio de Janeiro. Aqui neste ponto, criminosos colocaram fogo em um caminhão, levando pânico aos motoristas. A segurança foi reforçada pela Polícia Rodoviária Federal. Os funcionários que estavam no caminhão relataram os momentos de tensão. Aí vocês se esconderam, entraram... Subiu a passarela correndo. Passamos pro outro lado. E aí viram o caminhão em chamas aqui, pegando fogo, não tinha mais o que fazer. Desde a semana passada, equipes da Força Nacional de Segurança atuam em conjunto com a Polícia Rodoviária Federal e o governo no Rio. O último grupo da Força Nacional chegou ontem à noite, totalizando 305 agentes que estão patrulhando vias expressas e rodovias do estado. É importante a gente também dizer que prendemos 12 criminosos atirando fogo em ônibus. E esses criminosos já estão presos por ações terroristas. E como ações terroristas, estarão sendo encaminhados imediatamente para presídios federais. Então vamos voltar ao Rio de Janeiro agora ao vivo, porque os ataques ordenados pela milícia prejudicam a volta para casa dos cariocas. Quem acompanha tudo é Pedro Paulo Filho e tem as informações. Olá, Pedro Paulo, boa noite. Oi, Cris, uma boa noite para você, boa noite a todos. Olha, por causa desses incêndios criminosos como esse, espalhados por diferentes partes, principalmente aqui da zona oeste do Rio, a cidade entrou em estágio de atenção. A recomendação da Prefeitura é que a população evite se deslocar pelas áreas afetadas e, se necessário, use os telefones de emergência dos bombeiros e da Defesa Civil. Agora há pouco, milicianos atearam fogo à cabine de um trem na zona oeste. Os criminosos também incendiaram uma estação do BRT, que é o corredor expresso de ônibus, e atacaram outras 3. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para 36 ocorrências de incêndio em veículos. Cerca de 200 agentes de 15 quartéis estão neste momento mobilizados nas operações de combate às chamas. Até o momento, não há informações sobre feridos. Cris e Fara. Obrigada, Pedro Paulo. Em São Paulo, uma adolescente morreu baleada por um colega. O aluno entrou na escola armado e disparou contra os estudantes. 3 ficaram feridos. 20 viaturas responderam à ocorrência no início da manhã nesta escola estadual na zona leste de São Paulo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, um aluno de 16 anos entrou armado e disparou contra os colegas. Quando eu ouvi o grito das crianças, eu vi já as crianças, algumas pulando o portão, os inspetores foram rápidos, abriram o portão e começaram a correr. Eu já peguei o celular e já fiz a ligação para o Copom para acionar o 190. A estudante do 3º ano do ensino médio, Giovana Bezerra Silva, de 17 anos, foi baleada e não resistiu. Outras 2 estudantes foram atingidas, mas estão fora de perigo. Segundo o advogado do atirador, elas zombavam do adolescente, que se entregou logo após a chegada da polícia. Um outro aluno se feriu com estilhaços de vidro ao tentar escapar da confusão. A arma usada no ataque era registrada e pertencia ao pai do atirador. A defesa disse que o jovem passava por tratamento psicológico há 2 anos e que a escola sabia do bullying que ele sofria dos colegas.
que o Estado não se omita da sua responsabilidade através da Secretaria da Educação, que foi omissa porque tinha conhecimento de causa e não providenciou o tratamento adequado para esse bullying que ele sofria. Segundo o secretário da Educação, a família do atirador registrou um boletim de ocorrência em abril, após o garoto ser vítima de agressão em outra escola. Um vídeo de uma briga em sala de aula será analisado. A polícia investiga se houve a participação de outras pessoas nesse ataque. Isso para ver se existe algum computador, algum aparelho telefônico que possam colaborar com a investigação ou saber se isso foi um plano arquitetado entre mais pessoas, se ele participava de algum outro grupo. A escola deve permanecer fechada por 10 dias. A gente tem que combater o bullying, a gente tem que combater a homofobia. E depois de uma situação dessa, você chega à conclusão que não estamos sendo capazes. Em nota, a Secretaria de Educação de São Paulo informou que trabalha para aprimorar o atendimento psicológico a toda a comunidade escolar, bem como a segurança nas unidades educacionais. A Secretaria não respondeu sobre as acusações do advogado do atirador. A Justiça proibiu 11 torcedores de frequentarem estádios de futebol no Rio de Janeiro por 6 meses. A medida veio após uma briga generalizada que deixou um flamenguista morto e outros 4 torcedores feridos. Abalados, os parentes do homem baleado no confronto entre torcedores estiveram pela manhã no Instituto Médico Legal para liberar o corpo. Reinaldo Batista da Silva Júnior tinha 35 anos e deixa uma filha de 3 anos. Ele fazia parte de uma das 5 torcidas organizadas que, desde março, estão proibidas de frequentar os estádios, por decisão da Justiça. Reinaldo se envolveu numa briga generalizada entre os torcedores rivais, que apavorou quem estava ontem nos trens na zona oeste do Rio, a caminho do estádio do Maracanã. Passageiros se jogaram no chão para se proteger dos tiros. Outros 3 torcedores foram baleados e mais um foi ferido a facadas na estação de Cosmos, em Campo Grande. As vítimas foram atendidas em um hospital público e já receberam alta. Na zona norte da cidade, a polícia militar apreendeu pedaços de madeira, objetos pontiagudos e fogos de artifício. Mais de 70 pessoas foram levadas às delegacias e ao juizado especial do torcedor no Maracanã. O juizado decidiu proibir 11 dos torcedores detidos de frequentar estádios por 6 meses. Eles terão que se apresentar à delegacia do bairro onde moram 2 horas antes do início das partidas. Quem não cumprir a medida será denunciado por desobediência de ordem judicial. Já no entorno do Maracanã, não houve registro de confronto. Hora da previsão do tempo. Calorão continua na região central do Brasil. Só a Lidiane Sayuri para explicar. Lidi, cadê a chuva lá em Brasília, lá no Centro-Oeste? Precisa, né, Cris? Mas por enquanto ela está concentrada nos extremos do Brasil. Boa noite para você. Fara, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Observamos bastante nebulosidade sobre as regiões norte e sul do país. Nesta terça-feira, tem alerta de temporais na faixa oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná. Tempo instável também na região norte, no centro-oeste e em parte do sudeste. O dia será quente, sem chuva nas áreas claras, com chance de tempestades em grande parte do Amazonas e no sul do Pará. Chuva a qualquer hora e que pode ser forte no litoral do Nordeste. Pancadas podem ocorrer à tarde e à noite no centro-oeste e em parte do sudeste. Em Manaus, máxima de 33. Em Salvador, faz 28. Na capital paulista, sol, 33 graus e pancadas de chuva com raios à tarde e à noite. Em Florianópolis, 28. Em Porto Alegre, faz até 27 graus. No Rio de Janeiro e em Campo Grande, 36. Em Teresina, 38. Em Porto Velho e em Macapá, até 35. A Simone e a Rosa estão acompanhando o JR, são de Belo Horizonte, Minas Gerais, e a Rosa não vê a hora da chuva, Lidiane. Vamos resolver isso agora, Fara. Oi, Simone. Boa noite, Rosa. Seguinte, olha, amanhã o tempo ainda segue firme por aí com 34 graus. Aí na quarta-feira, Rosa, volta a chover. E essa chuva se estende até o fim da semana. Na quarta faz 33 e na quinta, 29. E a Arlete quer saber como é que fica o tempo em Vitória da Conquista, na Bahia.
Vamos lá, Arlete, seja bem-vinda aqui ao Tempo Delivery. Olha, amanhã e na quarta, máximas de 28 e de 32 graus. A quinta começa ensolarada, faz até 33 e aí sim vem chuva à tarde e à noite. Mande também seu pedido pelas redes sociais com a hashtag #VocêNoJR. Cris, Fara. Obrigada, Lid. Valeu, Lid. O presidente Lula voltou a despachar hoje no Palácio do Planalto depois de 3 semanas de recuperação das cirurgias no quadril e nas pálpebras. A última vez que o presidente Lula havia ido até o Palácio do Planalto foi em 28 de setembro. E o primeiro compromisso presencial foi uma reunião com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Eles trataram do projeto de lei que regulamenta o transporte de pessoas por aplicativo. O texto final deverá ser entregue ao presidente na semana que vem. Antes de submeter ao Congresso Nacional, portanto, antes de dizer a vocês o resultado final, nós vamos conversar com os presidentes, com Lira e com Pacheco, em relação aos trabalhadores de entregadores, não tem acordo. Nós devemos preparar um projeto de lei para submeter ao presidente com base nos conceitos fechados com o transporte de pessoas. O presidente também se reuniu com o cantor britânico Roger Waters, que se apresenta amanhã em Brasília. Participaram do encontro o músico Paulo Miklos e a primeira-dama Janja da Silva. Lula também intensificou as relações diplomáticas. Por iniciativa própria, ligou para o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Os dois conversaram sobre a necessidade de ser criado um corredor humanitário na faixa de Gaza, para os civis fugirem da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Lula também se ofereceu para intermediar um diálogo de paz no conflito entre Rússia e Ucrânia. Pela manhã, Lula havia participado por videoconferência de uma cerimônia de entrega de mais de 1.600 unidades do programa Minha Casa Minha Vida em São Paulo, Alagoas, Bahia e Espírito Santo. Eu sei o orgulho, eu sei a sensibilidade, eu sei o carinho que as pessoas têm de receber uma casinha pequena e as pessoas podem, com o tempo, ir aumentando, fazendo um corte a mais, fazendo um puxadinho, porque isso dá cidadania às pessoas, isso dá decência. Veja a seguir. Itamaraty confirma brasileiro desaparecido após ataque terrorista do Hamas em Israel. Você vai ver daqui a pouco. Há 50 anos, a crise do petróleo provocada por uma guerra no Oriente Médio afetou seriamente a economia mundial. E agora, será que a guerra entre Israel e o Hamas pode gerar uma nova crise? Esses murais de concreto contam a história da execução de 800 mil judeus. É o que você vai ver na nossa série especial do Jornal da Record, já já. O último voo da Força Aérea com brasileiros retirados de Israel chegou hoje ao Rio de Janeiro. Já são mais de 1.400 pessoas repatriadas em toda a operação de resgate. 3 brasileiros morreram desde o início da guerra e agora a Interpol confirmou que um está desaparecido. As buscas pelo brasileiro Michel Nisenbaum, de 59 anos, são acompanhadas pelo Itamaraty. Ele também tem cidadania israelense e, segundo a família, não foi mais visto desde 8 de outubro, um dia após o Hamas invadir o país. Segundo o embaixador do Brasil em Israel, o alerta sobre o desaparecimento foi feito pela Interpol. O último contato foi com a filha, por telefone, e ele estava indo visitar a neta. Depois disso, não teve mais. Depois não tivemos mais. Desde o início dos conflitos, pelo menos 3 brasileiros foram assassinados. Hanani Gleiser, Bruna Valeano e Carla Stelzer estavam na festa de música eletrônica atacada a poucos quilômetros da faixa de Gaza. Michel estava a 20 quilômetros do festival, na cidade de Sderot. No que a representação brasileira pode ajudar nesse caso? Não, nós ficamos buscando maiores informações junto ao governo israelense e junto à Interpol. Eu hoje, por exemplo, fui a Jerusalém ter uma conversa com o embaixador responsável pela América Latina e, entre os outros assuntos, eu levantei esse caso. Enquanto a gente não tiver uma
notícia concreta, só nos resta aguardar. A família de Michel Nizenbaum forneceu material genético para ajudar em uma possível identificação. As buscas abriram uma nova frente de trabalho na Embaixada do Brasil em Israel. Desde o início da guerra, a representação diplomática tem ajudado na logística para a repatriação de brasileiros. Hoje, o último voo de resgate da Força Aérea Brasileira chegou ao Rio de Janeiro, com 209 passageiros e 9 animais de estimação. Cláudia morava ao norte de Israel. Em 2006, ela já tinha vivido momentos de tensão durante a guerra com o Líbano. Eu não quis reviver, entendeu? Esse momento, essa sensação que eu estive. E agora eu tenho 2 filhos. Então, eu e meu esposo, optamos para que eu saísse, do país com as crianças. Em 8 voos, mais de 1.400 brasileiros e 53 animais de estimação foram resgatados. O primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, disse que a explosão do hospital em Gaza foi causada por um míssil lançado de dentro do território palestino. Em discurso no parlamento, Sunak afirmou que a declaração se baseia na inteligência britânica e na análise de armas. A versão é a mesma apresentada por autoridades israelenses que acusam a Jihad Islâmica pelo ataque ao hospital. O grupo terrorista nega. A explosão na semana passada matou 471 pessoas. Há 50 anos, a crise do petróleo provocada por uma guerra no Oriente Médio afetou duramente a economia mundial. O medo agora é que o conflito entre Israel e Hamas gere uma nova crise. Ainda sem perspectiva para o fim do conflito, a guerra entre Israel e o Hamas traz à lembrança uma crise que este mês completou 50 anos. Em outubro de 1973, uma coalizão liderada por Egito e Síria lançou um ataque combinado contra Israel, também no feriado do Yom Kippur. Os Estados Unidos mandaram apoio militar a Israel. Em represália, os países exportadores de petróleo liderados pela Arábia Saudita cortaram a produção e promoveram um embargo aos Estados Unidos e outros países aliados dos israelenses. O choque do petróleo gerou inflação mundial. Especialistas ouvidos pelo Jornal da Record dizem que desta vez, apesar da semelhança de cenário, uma crise como a de 1973 é menos provável, a não ser que a guerra saia dos limites de Israel e envolva outros países e países produtores de petróleo. Ficar restrito a Israel e ao Hamas, eu acho que a situação é muito diferente do que aconteceu em 73. Eu acho que a gente não vai ver esse aumento abrupto, de subir 4 vezes, como foi feito lá no primeiro choque do petróleo. O diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura ressalta outra diferença. Lá em 73, os Estados Unidos era importador de petróleo. E nesse caso agora, os Estados Unidos passou a ser exportador e grande produtor de óleo. Desde o início do conflito, o preço do barril do petróleo passou de cerca de $80 para pouco mais de $90. Este economista diz que um eventual corte na produção pode fazer o preço do barril subir ainda mais, afetar a inflação, mexer no câmbio e reverter a tendência de queda na taxa de juros aqui no Brasil. Para a economia mundial é um desastre, porque o preço do petróleo, como principal matriz energética do mundo, faria com que nós tivéssemos ainda mais inflação, num mundo que já é pressionado pela inflação. Inflação alta é sempre vinda acompanhada de juros altos, isso levaria o mundo para um processo mais recessivo. Em Brasília, o projeto que prevê a prorrogação da desoneração da folha de pagamento deve ser votado amanhã pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. E se a medida não for aprovada pelos senadores, 6 milhões de trabalhadores podem perder o emprego e o preço da passagem do transporte público deve aumentar. O momento é de expectativa entre os 17 setores que mais empregam no país. Com o impasse na prorrogação da desoneração da folha de pagamento, as empresas estão com dificuldades em planejar os custos do ano que vem. Alguns setores até já se adiantaram e fizeram estudos para o caso do projeto de lei não ser aprovado no Senado. Segundo a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, com o fim da desoneração da folha de pagamento,
A passagem de ônibus poderá aumentar quase 7%, ou seja, a tarifa média nacional passaria de R$ 4,40 para R$ 4,74. É uma possibilidade para aquelas cidades que não trabalham com subsídio público e fazem toda a transferência de custos do setor para a tarifa pública cobrada do usuário. A desoneração da folha de pagamento permite até o final deste ano que empresas de 17 setores substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos funcionários por uma alíquota única sobre a receita bruta, que varia de 1% a 4,5%. O projeto de lei que prevê a prorrogação por mais 4 anos foi aprovado no Senado, mas por ter sofrido mudanças na Câmara, precisa ser apreciado novamente pelos senadores. Havia a expectativa de que a proposta fosse votada na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, na última terça-feira. Mas os parlamentares pediram mais tempo para analisar o texto, o que atrasou a discussão da matéria. O assunto deve ser votado amanhã na comissão e depois será encaminhado ao plenário. A desoneração da folha de pagamento, ela dialoga com a geração de novas oportunidades, mas também com a preservação de muitos empregos. Muita gente que não vai ser demitida pela prorrogação de um benefício que, na verdade, ele é bom para quem trabalha, para quem emprega, um jogo de ganha-ganha para o Brasil. A desoneração foi prorrogada pela última vez em 2021, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A medida chegou a ser questionada no Supremo. O relator da ação, o ex-ministro Ricardo Lewandowski, considerou a proposta dentro da lei. Na época, o texto foi aprovado pelo Congresso antes do fim do julgamento no STF e o caso foi encerrado. Para declarar que uma lei é inconstitucional, o STF precisa ser instado a se manifestar. Isso foi feito em 2021 e o primeiro voto dado naquela ação de inconstitucionalidade foi pela constitucionalidade da matéria. Se aprovado pelo Congresso, o projeto segue para a sanção do presidente Lula, que pode aprovar ou vetar a proposta. O valor principal do Lula é a inclusão. Ele sempre fala que tem muita gente no Brasil que chega à noite na expectativa do café da manhã sem saber se vai ter esse café da manhã. Então, com certeza, quando se fala em desemprego, principalmente dessa juventude, não é? Eu tenho certeza que ele vai estar sensibilizado a não vetar. Veja a seguir, pesquisas erram e o ministro da Economia, Sérgio Massa, fica na frente no primeiro turno da eleição na Argentina. E na série especial, os relatos de quem sobreviveu às perseguições a judeus na Segunda Guerra Mundial. O Supremo Tribunal Federal tem recebido uma enxurrada de recursos ligados a processos trabalhistas em que juízes ignoram o entendimento da corte sobre o tema. O tribunal busca uma forma de fazer com que a jurisprudência formada pelos ministros do STF seja seguida em todo o Brasil. Em 2023, o Supremo já recebeu 2.566 recursos trabalhistas. A maior parte é relacionada a decisões da Justiça do Trabalho de condenar empresas que contratam trabalhadores terceirizados ou como pessoas jurídicas prestadoras de serviços. Em setembro, o ministro Luiz Fux derrubou a decisão de um tribunal regional do trabalho que reconheceu vínculo empregatício entre um motorista e uma empresa de aplicativo de transporte. Em outro caso, o ministro Nunes Marques também cassou uma decisão da Justiça Trabalhista, ao não reconhecer vínculo de emprego entre um representante comercial e uma rádio. Essas e outras decisões semelhantes são baseadas na jurisprudência do STF, que em 2018 julgou como constitucional a terceirização de todas as etapas do processo produtivo das empresas, inclusive das atividades fim. O ministro mais antigo do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, tem sido crítico em votos nos processos trabalhistas e critica a Justiça Trabalhista pela não aplicação da jurisprudência do STF. Certamente busca-se reinterpretar a decisão do Supremo Tribunal Federal
talvez até manifestar inconformismo com a lei que foi aprovada pelo Congresso Nacional, com a reforma trabalhista no caso específico. Para lidar com o volume de reclamações, os gabinetes dos ministros precisaram até separar assessores para cuidar das demandas trabalhistas, o que prejudica o andamento dos demais assuntos. O presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, tenta uma saída em conjunto com os integrantes do Tribunal e o Conselho Nacional de Justiça, para fazer com que a Justiça do Trabalho siga o entendimento do STF. Mas é fundamental que haja esse diálogo e que vejamos os meios de solucionar esse impasse, porque não é bom para o sistema, provoca insegurança jurídica, tem custo, desacredita o processo judicial como um todo. Só o Tribunal Superior do Trabalho tem hoje mais de 420 mil processos pendentes de julgamento. Enquanto os juízes trabalhistas não seguirem o entendimento do Supremo, a expectativa é que os recursos aumentem na Corte. E a Justiça do Trabalho ainda está muito presa àqueles valores antigos em que se parte do princípio de que uma vez você reconhecendo o vínculo entre o trabalhador e a empresa, você está protegendo o trabalhador e efetivamente o que isso não é verdade. O atual ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, e o candidato ultraliberal Javier Milei vão disputar o segundo turno das eleições presidenciais no país. Veja na reportagem do nosso enviado especial, Tiago Nolasco. Nesta segunda-feira chuvosa em Buenos Aires, não era difícil encontrar nas ruas quem ficou espantado com o resultado do primeiro turno. Bastante surpreendido. As pesquisas erraram, previam vitória do ultraliberal Javier Milei. Mas o atual ministro da Economia, o peronista Sérgio Massa, terminou o primeiro turno com uma vantagem de quase 7% sobre Milei, responsável pela política econômica que levou a Argentina a 140% de inflação ao ano. Massa teve 36% dos votos válidos, contra quase 30% de Milei. A conservadora Patrícia Burrich ficou com 23% em terceiro lugar. Entendendo que nosso país vive uma situação compleja, difícil, llena de desafios y dificultades para enfrentar. La elección que tenemos por delante es muy clara. O cambiamos ou nos hundimos. A vitória de Massa no primeiro turno foi construída principalmente aqui em Buenos Aires. Entre as eleições primárias em agosto e ontem, o ministro da Economia conseguiu mais 3 milhões de votos. Já o economista ultraliberal Javier Milei melhorou sua votação em 700 mil votos. Os grandes derrotados foram Patrícia Burrich e o ex-presidente Maurício Macri, que viu sua candidata perder 400 mil votos. Mas os eleitores da ex-ministra da Segurança podem ser decisivos no segundo turno. Ela é uma liderança conservadora e, para este analista político, quem votou nela tem mais ligação ideológica com Milei. Muito provavelmente, na segunda volta, do público de Juntos por el Cambio, haja 80% desse público que se vaya com Milei. Ainda assim, um especialista afirma que agora é muito mais provável uma vitória de Massa do que uma virada de Milei. No embalo da vitória, Massa anunciou uma nova cotação do dólar para quem vende produtos agrícolas. Também fez sinalizações de medidas para conter o déficit público e tentar melhorar o humor do mercado. Os argentinos que convivem com a inflação em alta e o aumento da pobreza esperam mudanças. Para o Rubem, se a crise econômica continuar assim, a Argentina vai para o buraco. Precipício total. O Jornal da Record vai voltar agora ao Rio de Janeiro com o repórter Pedro Paulo Filho, que tem novas informações sobre os ataques de milicianos pela cidade. Pedro Paulo, com você. Pois é, Fara, desde o início da tarde, a população carioca tem observado um cenário de completo descontrole. Em alguns dos episódios de ataque, passageiros ainda estavam dentro dos ônibus quando criminosos atearam fogo nos veículos. Trens, ônibus e BRT foram incendiados numa resposta do crime organizado a uma operação da polícia que terminou com a morte de um dos líderes de uma das maiores milícias da zona oeste do Rio. A prefeitura colocou a cidade em estágio de atenção. A polícia militar reforçou a segurança nas principais vias dessa região onde aconteceram as ações criminosas. E, por precaução, muitas empresas recolheram os ônibus.
Ao todo, foram 35 ônibus queimados. Agora há pouco, o governador do Rio, Cláudio Castro, classificou esses episódios como terroristas e prometeu punir os envolvidos. Fara e Cris. Obrigado pelas informações, viu, Pedro Paulo? A Segunda Guerra Mundial é considerada um dos períodos mais violentos da história, marcada, entre tantas atrocidades, pela perseguição de milhões de judeus. Mulheres e crianças não eram poupadas. A série especial desta semana mostra histórias de quem viveu os horrores do Holocausto e sobreviveu. São histórias de mulheres que, ainda meninas, viram a infância acabar antes da hora e aprenderam a lutar pela vida. Sobrevivemos a minha mãe, o meu pai, uma prima que ficou órfã e uma tia. Todos foram exterminados. Essa é uma parte difícil de contar. Esta é uma história de uma filha separada da mãe aos 3 anos. Uma história que Suzana, como mulher, quer que o mundo conheça. Que nós somos uma geração em extinção. Quando a gente morre, não vai ter mais ninguém que esteve lá, que vai poder, como testemunho vivo, de contar essa história. Porque se a gente não fala, as pessoas esquecem. Ela é judia, sobrevivente do Holocausto. Nasceu na Hungria durante a Segunda Guerra Mundial e viu as tropas nazistas invadirem o país. Os pais foram levados para campos de trabalho forçado. E ela foi deixada num orfanato por uma vizinha. Sem saber do paradeiro da filha, a mãe tentava escapar, até que, com a ajuda de outras presas, se fingiu de morta. Ela estava com 2 amigas dela do mesmo prédio e elas se jogaram, se combinaram que elas vão se jogar como mortas, como doentes, na beira da estrada. E acontece que esse soldado fechou os olhos e não meteu bala nelas. A mãe, então, voltou ao prédio onde a família tinha um apartamento e se escondeu na despensa. Lá, ela recebeu a ajuda de uma vizinha que não era judia. Uma solidariedade entre 2 mulheres que nasceu no horror da guerra. Quase até o fim da guerra, que ficou escondido, até que já sabia que os russos estão entrando e os alemães estão perdendo. Com a derrota dos nazistas se aproximando, a mãe de Suzana saiu à procura da filha, de quem não tinha notícias havia 1 ano e 8 meses. E aí, essa senhora deu dinheiro para um carteiro, porque o único que podia ter totalmente liberdade, conhecendo a cidade, disse assim, você tem que achar essa menina. E deu essa fotografia para ele. Ninguém sabia onde que eu estava. Quando esse carteiro me pegou, me achou, né? Me perguntou pelo nome, tem uma menina aqui, me pegou no colo. Eu sinto até hoje o calor. Acho que é a primeira vez que eu senti calor naquela época. E me levou para casa. A Segunda Guerra Mundial começou em setembro de 1939, quando as tropas alemãs de Adolf Hitler invadiram a Polônia. Logo, o país foi totalmente ocupado e o genocídio de judeus se ampliou pela Europa. As mulheres eram as que morriam primeiro. Entravam no corredor, entravam nessas câmaras de gás carbônico, esses campos, morriam. Casos documentados que o alemão mandava a mãe segurar a criança no colo para matar os 2 com um tiro só. Historiadores acreditam que pelo menos 1 milhão de crianças tenham sido assassinadas durante a guerra. Outras milhares foram separadas dos pais, como a Suzana, ou acabaram órfãs. Este orfanato abrigava crianças judias em Varsóvia, capital da Polônia. Fomos até lá a convite do Memorial do Holocausto com apoio do governo polonês.
Na entrada, uma estátua homenageia o fundador do orfanato, mas uma mulher teve um papel fundamental na orientação de crianças órfãs e de famílias pobres judaicas. Stefania Vilchenska implementou e geriu ideias consideradas modernas para a época, em que a principal regra era que crianças judias tinham os mesmos direitos que outros cidadãos. Ela e o fundador do orfanato não abandonaram as crianças durante a guerra. Todos foram enviados para um campo de extermínio, diz a pesquisadora. Ela morreu com o pessoal do orfanato, alunos e ao lado de Korczak, em agosto de 1942. Estamos num campo de extermínio ou campo de morte, como costumam ser chamados. Eles ficam bem afastados das cidades. Este fica no meio de uma floresta. As pedras simbolizam as vítimas do Holocausto. Aqui, no campo de Treblinka, até 17 mil pessoas podiam ser mortas num só dia. O campo operou por 1 ano e 4 meses e exterminou cerca de 900 mil judeus. Os nazistas destruíram o local para não deixar pistas das atrocidades cometidas. Tentaram apagar a história, hoje contada pelos livros e pelos sobreviventes, como a Susana. Ela e a família juntaram forças e fugiram para o Brasil para refazer a vida. Mas até hoje, ela não se esquece da promessa feita pela mãe, lá na Hungria, depois de ser encontrada sozinha no orfanato. Quando a minha mãe me viu, ela falou assim: nós nunca nos vamos nos separar. É verdade, eu nunca mais me separei da minha mãe até ela morrer. Essa edição termina aqui e as atualizações dos ataques no Rio de Janeiro e a guerra no Oriente Médio você acompanha à 00:30 no Jornal da Record. Fique agora com a série Reis. E logo depois de Quando Chama o Coração, tem Prova de Fogo em A Fazenda. Não perca! Record 70 anos tem a sua cara. Uma excelente noite para você. Ótima noite para você.